Olá! A literatura do gênero policial ou narrativa policial foca na investigação e resolução de crimes, assassinatos, roubos, e faz isso utilizando detetives, quer sejam profissionais ou amadores, para desvendar mistérios, explorar pistas e interrogar suspeitos. Caracteriza-se por tensão, suspense e um final, via de regra, surpreendente, que restaura a ordem social, frequentemente demonstrando que o crime não compensa. A propósito, você certamente conhece os personagens Sherlock Holmes e Hercule Poirot. Contudo, o que eles têm em comum e quais são suas diferenças? Meu nome é Antônio Artequilino e você está no canal Pensar com Arte. Entre as névoas de Londres e salões elegantes da Europa, dois detetives caminham há mais de um século pela imaginação dos leitores. Não como figuras de papel, mas como presenças vivas que moldaram o próprio gênero policial. Sherlock Holmes e Hercule Poirot são diferentes em método, temperamento e época. Contudo, estão unidos por algo essencial. Ambos nasceram de escritores que compreenderam profundamente a mente humana e o grande fascínio pelo mistério. Holmes surge na Inglaterra vitoriana, um tempo de fé quase ilimitada na ciência, no progresso e na razão. Seu criador, Arthur Conan Doyle, era médico de formação, acostumado ao olhar clínico, à análise de sintomas e à disciplina do raciocínio. Essa formação moldou o detetive que habita o 221B da Baker Street. Um homem de mente brilhante, memória prodigiosa e métodos quase matemáticos. Para Sherlock Holmes, o mundo é um vasto conjunto de pistas. Pegadas na lama, cinzas de cigarro, manchas na roupa, mudanças sutis na voz. Nada é casual. Entretanto, há mais em Holmes do que lógica. Sua amizade com o Dr. Watson humaniza o gênio. Watson não é apenas narrador, é o coração que revela a dimensão emocional do detetive. Sua solidão, sua intensidade, sua necessidade de propósito. Londres, nas histórias de Holmes, torna-se também personagem. São ruas enevoadas, becos sombrios, mansões aristocráticas e laboratórios improvisados. Tudo isso compõe o palco de crimes que refletem tensões sociais de uma sociedade em rápida e profunda transformação. Do outro lado do tempo e do espaço literário, encontramos Hercule Poirot, criado por Agatha Christie. Diferente de Holmes, Poirot não persegue criminosos correndo por telhados. Ele pensa, sentado em poltronas elegantes. Baixo, vaidoso, com seu bigode impecável e obsessivo com a ordem, ele resolve mistérios como quem monta um delicado mosaico psicológico. Para Poirot, o crime é, antes de tudo, um drama humano. Envolve inveja, ciúmes, ambição, culpa e desejo. E tudo isso revela mais do que qualquer pista material. Sim, ele priorizava o comportamento humano, a natureza humana. Agatha Christie, que trabalhou como enfermeira e depois em farmácia durante a Primeira Guerra Mundial, conhecia bem os venenos. Sobretudo, conhecia as pessoas. Seus cenários fechados, que eram sempre trens, navios, hotéis e mansões de campo, funcionam como microcosmos sociais onde máscaras caem e caem lentamente. Se Holmes representa a confiança moderna na ciência, Poirot encarna a desconfiança pós-guerra sobre a civilidade
porque, segundo ele, existiam segredos perigosos escondidos por trás das mentes das pessoas. Portanto, os dois personagens também dialogam com seus criadores de formas curiosas. Doyle, cansado de Holmes, inclusive, tentou matá-lo nas cataratas de Reichenbach, mas a reação do público foi tão intensa que ele teve de trazê-lo de volta. Agatha Christie, por sua vez, admitia certa impaciência com Poirot, embora reconhecesse sua grande genialidade como construção literária. Em ambos os casos, os personagens ultrapassaram seus autores. Digo isso no sentido de que ganharam vida própria. No fundo, lá no fundo, Holmes e Poirot nos ensinam coisas complementares. Holmes nos ensina a ver, ou seja, observar detalhes, questionar aparências, confiar no pensamento rigoroso. Poirot nos ensina a compreender, perceber motivações, ler emoções, reconhecer que a verdade é também moral e psicológica. Talvez por isso continuem sendo tão atuais em um mundo saturado de informações. Sherlock Holmes nos lembra que nem tudo é óbvio em um mundo de relações complexas. Hercule Poirot nos recorda que cada pessoa carrega dentro de si um mistério. E enquanto houver enigmas nas ruas, nas famílias, na história, esses dois grandes e memoráveis detetives continuarão caminhando ao nosso lado, convidando-nos a pensar, sentir e investigar. Enfim, para ser mais didático, vou concluir esse vídeo com as principais diferenças entre Hercule Poirot e Sherlock Holmes, as quais, sem sombra de dúvidas, estão em seus métodos de investigação, personalidades e épocas. Sherlock Holmes é um detetive inglês do século XIX, não esqueça disso, que usa um método científico e físico baseado em evidências, como observação de pegadas e cinzas de charuto. Enquanto Poirot é um detetive belga do século XX, início do século XX, mais focado na psicologia humana e na intuição, utilizando suas células cinzentas para resolver crimes. Então vamos lá, vamos conhecer Sherlock Holmes. Quando surgiu? Sherlock Holmes foi na realidade criado no ano de 1887, como já disse, pelo médico e escritor britânico Arthur Conan Doyle. Com sua primeira aparição na novela chamada Um Estudo em Vermelho, publicada em Londres naquele mesmo ano, marcando o início de uma das mais icônicas figuras da literatura policial. Sherlock Holmes tinha por nacionalidade, ele era inglês, havia nascido na Inglaterra. Como já disse, no século XIX, o método de investigação era científico e físico, baseado em evidências e lógica, observando pegadas, roupas e outras pistas materiais. O tipo físico era alto, magro e sem bigode, que ele gostava inclusive de se disfarçar. Como personalidade, alguns atributos, ele era mais aventureiro, gostava de atividades físicas e acampamentos, e também fazia perseguições aos criminosos. O foco das histórias de Sherlock Holmes, as aventuras e a ação eram os pontos principais. Agora, de forma didática, vamos conhecer um pouco mais Hercule Poirot. Ele surgiu, e Hercule Poirot era, sem dúvida nenhuma, um detetive belga, criado por Agatha Christie no ano de 1916, que foi o ano em que a autora escreveu seu primeiro livro, chamado O Misterioso Caso de Styles. No entanto, a obra só foi publicada oficialmente em 1920, depois do término da Primeira Grande Guerra Mundial. E Poirot apareceu em mais de 30 romances e 50 contos. Como já disse, a nacionalidade do Poirot, não esqueça, ele era belga, século XX, o método de investigação sempre voltado para o psicológico e intuitivo, focado na compreensão da mente humana e sempre buscando informações através de conversas. O tipo físico era de baixa estatura, corpulento e com um bigode proeminente.
Personalidade, era mais apegado ao conforto e bem-estar. Ele tinha uma predileção pela intelectualidade. Os diálogos de Poirot são sempre formidáveis. O foco da história, sempre o mistério e o quebra-cabeças a ser resolvido. Esses eram os pontos principais. Finalmente, talvez a maior lição a ser tirada sobre esses dois grandes personagens da literatura do gênero policial seja a seguinte: por trás de todo grande mistério há sempre um olhar atento. E vejam com atenção, uma história humana esperando para ser contada. Sem dúvida nenhuma, esses são os pontos principais. Como é bom falar de literatura. Como é bom lembrar esses dois grandes detetives. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. E que esse vídeo possa incentivá-lo a ver as obras que trazem as aventuras desses dois grandes detetives. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, diga lá o que você pensa, registre sua opinião e também deixe o seu like, por que não? E caso não seja inscrito, aproveite a oportunidade, vamos ficar juntos, inscreva-se. Um grande abraço e tchau!